Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico: erro médico em cirurgia plástica. E por que é um tema polêmico? Porque é um tema que divide opiniões. O judiciário brasileiro, a jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil, entende que as cirurgias plásticas estéticas, elas são procedimentos onde o médico, o profissional de saúde, o profissional médico, assume uma obrigação de resultados. Mas, Hugo, o que é isso? O que é obrigação de resultados? Entende-se que nas cirurgias estéticas, o profissional assume a obrigação de entregar aquele resultado prometido ao paciente. Mas o que é isso? Qual é a diferença disso para comprovação de erro médico em um procedimento normal? Normalmente, para que ocorra a condenação do profissional médico, é preciso comprovar a ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência, né? Especialmente materializadas e caracterizadas ali por meio de um erro de conduta profissional. Quando a gente fala de uma responsabilização objetiva, que é o caso das cirurgias com obrigação de resultado, o paciente já não precisa mais provar que aquele médico errou na execução técnica do procedimento. Como assim, doutor Hugo? Então você está me dizendo que, se for um caso de cirurgia plástica, basta que tenha um mau resultado ou um resultado adverso para que se faça a responsabilização do profissional médico? Não, veja bem, não foi isso que eu disse. Vamos explicar de uma forma mais simples de se entender, né? Nos tratamentos médicos, habituais, não envolvendo as cirurgias estéticas, envolvendo tratamentos médicos em outras especialidades, tradicionalmente a jurisprudência entende que o médico assume uma obrigação de meios, ou seja, ele tem que executar a sua técnica profissional, executar as práticas, tratamentos, diagnósticos necessários com a maior qualidade possível, com a melhor técnica disponível. E se esse médico faz o tratamento corretamente, da forma como ele deveria fazer, de acordo com o que está preconizado na literatura, a princípio não existe motivo para sua responsabilização, para ele ter que indenizar o paciente, mesmo que o paciente não alcance um bom resultado, mesmo que o resultado atingido não seja aquele adequado esperado pelo paciente. Num outro polo desse espectro está a obrigação de resultado estrita, que é aquela geralmente assumida pelo profissional, pelo cirurgião plástico, né? Quando é procurado para uma cirurgia estética. Então a gente tem, de um lado, a obrigação de prestar o serviço adequadamente e, do outro lado, a obrigação de entregar o resultado. E onde é, dentro desse espectro, que a atividade do cirurgião plástico se enquadra? Isso vai depender muito da expectativa criada pelo próprio cirurgião junto do seu paciente ou da sua paciente. Por exemplo, suponhamos que esse profissional ele tem ali o seu site, o seu Instagram, suas redes sociais, onde ele divulgue diversos casos de sucesso de pacientes suas, que fizeram tratamentos estéticos e que ficaram muito bonitas, fizeram lipoaspiração, fizeram uma cirurgia de prótese mamária, fizeram um lifting facial e obtiveram resultados formidáveis. E esse médico utiliza-se dessas imagens, seja em suas redes sociais, seja de forma reservada no consultório, ele usa essas imagens de sucesso de outras pacientes para convencer novos pacientes a realizar aquele procedimento. Quando o médico faz isso, ele se afasta da obrigação de prestar um bom serviço e se aproxima cada vez mais da obrigação de resultados. Porque ele está induzindo o seu paciente a pensar que vai obter naquele procedimento os mesmos resultados que aqueles outros pacientes obtiveram com aquele médico.
Quando o cirurgião plástico faz isso com o objetivo de ganhar a confiança desse paciente e estimular o paciente a se submeter a esse procedimento cirúrgico, a essa cirurgia plástica, ele se desviou da sua obrigação de meios, da sua obrigação de prestar um serviço adequado e se vinculou à obrigação de resultados. E como é que o paciente comprova que o médico agiu dessa maneira? Uma das formas, principalmente, é por meio do prontuário médico, né? Ele vai estar utilizando os registros feitos pelo profissional no prontuário médico para comprovar essa promessa de resultados. Nesse sentido, o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente dá bons indícios do grau de promessa de resultado que aquele profissional executou nesse caso específico. Você quer ver um caso, por exemplo, onde fica muito claro essa comprovação de promessa de resultados, né? O cirurgião plástico disse, olha, eu já fiz mais de 200 dessas cirurgias e nunca tive nenhum problema. Ou então, eu já tenho mais de 150 casos feitos como esse e em todos os casos os pacientes ficaram totalmente satisfeitos. Então, está aqui um ponto muito importante que auxilia muito na hora de se provar em juízo a promessa de resultados. Conte sempre com uma testemunha, dentro do possível, vá às consultas médicas com um acompanhante que vai estar junto com você, participando dessa orientação e desse passo a passo que o profissional médico tem o dever de cumprir antes da execução da cirurgia. Então, se você teve um mau resultado em uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica com fins estéticos e sente que houve uma promessa de resultados que não se concretizou, o ideal é você procurar um perito, um médico perito especializado na avaliação pericial de questões relacionadas ao erro médico. Faça uma avaliação, veja o que esse profissional tem a dizer antes de tomar uma decisão. Não mova um processo judicial sem essa avaliação preliminar feita por um perito especialista. Muito bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esqueça de curtir e de compartilhar com quem pode precisar e de seguir o canal para poder estar acompanhando os nossos vídeos que a gente está divulgando toda semana.